Me marcaram numa matéria que falava a respeito dos lobos que vivem na zona de exclusão de Chernobyl e que, segundo estudos, eles haviam desenvolvido uma resistência ao câncer. Me perguntaram se era verdade. E fui pesquisar, a pesquisa ela realmente existe, foi publicada em 2024, porém eu não consegui acessar o artigo. Mas eu encontrei uma reportagem com a autora do artigo e, ao que parece, segundo a narrativa dela, realmente é isso mesmo. Esse estudo é muito interessante, gente, porque ele corrobora com outros estudos que outros pesquisadores fizeram, no sentido de que, com base em pesquisas em outras espécies, como anfíbios, aves e até mesmo outros mamíferos, realmente parece existir uma resposta adaptativa frente à exposição à radiação de alta energia, radiação nuclear, né? E que é comum para essas espécies. É bem interessante, ao contrário do que a gente costuma imaginar, né? Que as espécies morreriam e simplesmente a zona de exclusão seria um lugar totalmente inóspito, não haveriam seres vivos. E muito pelo contrário, na verdade a natureza até prosperou mais sem a presença dos seres humanos lá. Quando aconteceu o acidente de Chernobyl, né, o que aconteceu ali na região? Como o reator nuclear acabou explodindo, o material radioativo que tinha dentro do núcleo, que era o combustível nuclear, acabou espalhando na atmosfera. Teve o fallout, que é a chuva radioativa, né, e esse material radioativo acabou ficando no solo e criou essa contaminação radioativa. Então, esse material ficava emanando radiação e aquele ambiente, portanto, fica contaminado, né? Então, tem esse nível aí de exposição excessivo. Mas e qual que é a correlação que isso tem a ver com criar imunidade contra o câncer? Vejam só. Um dos efeitos que esse tipo de radiação nuclear pode ter quando interage com os seres vivos é justamente a indução de mutações dentro do DNA que podem vir a originar algum tipo de câncer, né? Então, não é que a radiação dá câncer, mas ela aumenta a chance por poder causar esse tipo de mutação. Então, a gente considera a radiação de alta energia como um agente mutagênico, um agente potencialmente cancerígeno. E o que acontece quando a gente pensa em questões biológicas, né? Existe aquele fenômeno de adaptação dos seres vivos, né, em resposta à seletividade natural, né, à seleção natural. Então, vejam só, né, se a radiação, né, ela machuca o DNA, né, e pode causar câncer, entre outras coisas, então a resposta de adaptação é justamente proteger o DNA para que essa radiação não o machuque, não machuque aquela molécula, e isso não aconteça, né, não desenvolva essa doença. E como esse DNA já está protegido, seja pela questão do sistema imunológico, como uma resposta a variações genéticas que o organismo vai ter para poder contornar esse problema, então também já protege o DNA contra outros possíveis agentes agressores ou outros efeitos que poderiam resultar em algum tipo de câncer para aquele animal. E dada essa questão de seleção natural, aqueles lobos que não desenvolveram esse sistema de proteção acabam não conseguindo sobreviver e não passam adiante o seu DNA reforçado. E aqueles que sobrevivem é justamente porque têm consigo essa adaptação e acabam proliferando ali naquela região e resistindo. E eles chegaram nessa conclusão porque nesse estudo a pesquisadora fez ali a marcação desses animais com um chip para conseguir rastrear via GPS por onde eles percorriam para ver se realmente eles iam para a zona de exclusão, um monitor de radiação para ver qual que é a dose que esses animais eram expostos e também avaliações de sangue e outros materiais biológicos daqueles animais para ver se realmente havia essa resposta adaptativa e sim, né? Então realmente dava para ver ali na expressão gênica, dava para ver no sistema imunológico que essa pressão ambiental dessa exposição à radiação tinha essa resposta adaptativa. E isso é muito interessante porque isso abre portas para estudo de como essa radioresistência adquirida pode ser aplicável para seres humanos em algum momento, né? Então, atualmente isso não se aplica para nós, né? Mas é uma resposta muito curiosa dentro desses estudos de radiobiologia, ou seja, de efeitos da radiação com seres vivos. Então, pode ser alguma coisa promissora para o futuro, para nós de alguma maneira.